Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, após 5 semanas de preparação, por meio da penitência, da oração, por meio da caridade, do jejum, aqui hoje nos encontramos para darmos início à semana onde celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, conhecida como Semana Santa, como Semana Maior, uma semana de oração para todos os fiéis, para todos os que acreditam em Jesus Cristo. Para iniciarmos a homilia desta noite, gostaria de fazer uma pergunta à comunidade, que vocês respondessem no silêncio do coração. Todo ano nós celebramos este mistério, mas devemos hoje responder à seguinte pergunta: por que Jesus morreu mesmo? Por que Jesus passou por todos esses sofrimentos? Na sua concepção, no seu entendimento, por que Jesus morreu? Qual a resposta que a gente dá? Todo mundo diz isso. Jesus morreu para nos salvar. O que é que está escrito nas Sagradas Escrituras? Por que Jesus morreu? Jesus morre na cruz, não porque está escrito nas Sagradas Escrituras, porque o que está escrito nas Sagradas Escrituras é: eu enviarei alguém que vai vencer o maior inimigo, que é a morte. Eu vos enviarei o meu próprio Filho, que vai vencer o mal. E por isso então, o que é que está escrito? Por meio da desobediência de um homem, o pecado, o mal entrou no mundo, e por meio da obediência de um outro homem, a salvação entrou no mundo. Então, Jesus não veio para morrer. Jesus não veio para morrer, porque se nós afirmarmos que Jesus morreu para nos salvar, é como se nós disséssemos: ele estava predeterminado para isso, e nós não acreditamos no preterminismo. Não, nada é predeterminado. Jesus morre por obediência ao Pai, e para que a salvação chegasse até nós, fez-se necessário que ele passasse por todos os sofrimentos, mas não desobedecesse ao Pai. No primeiro domingo da Quaresma, não sei se vocês lembram, mas a igreja esse ano nos convidou a rezar com o evangelho das tentações de Jesus. Jesus que foi tentado no deserto, e por meio da oração e do conhecimento das Sagradas Escrituras, ele desarmou todas as ciladas do diabo, destruiu as suas armadilhas. E ali nós aprendemos com Jesus que para destruir as armadilhas do diabo, é preciso que nós sejamos pessoas orantes, de muita oração, e que tenhamos conhecimento, ciência do querer de Deus em nossa vida. Qual é o projeto de Deus? O que é que Deus quer para nós? O que é que Deus quer de nós? Sabendo, caríssimos irmãos e irmãs, conhecendo a vontade de Deus,
E sendo uma pessoa de oração, nós vencemos as armadilhas do diabo. Aquilo que ele apresentava para Jesus, Jesus rebatia com muita força, com muita veemência e com o conhecimento das Sagradas Escrituras, pois ele dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E hoje, a liturgia que nós celebramos, que nos introduz nesse mistério da nossa salvação, leva-nos a aprender com Jesus uma outra realidade, para que nós possamos viver a experiência da ressurreição. Existe, caríssimos irmãos e irmãs, na vida de Jesus, dois outros ensinamentos que extraímos na liturgia de hoje. O primeiro ensinamento é a obediência. Então, Jesus sofre a prisão, Jesus sofre o flagelo, Jesus sofre as dores de ser pregado na cruz, não porque foi determinado por Deus para que ele passasse por aquilo, mas por causa da maldade humana, do ódio humano, que não aceitou Jesus como Filho de Deus, o conduziu para essa realidade, para essa experiência de dor, de sofrimento e de morte. O evangelho que nós ouvimos hoje não foi o evangelho mais longo, o mais curto não relata isso, mas o evangelho mais longo, que é completo, relata que Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para rezar com 3 dos seus discípulos, e enquanto ele rezava, ele dizia ao Senhor: Pai, se for do teu agrado, afasta de mim este cálice. Jesus sentia na pele, sentia no coração a dor e o sofrimento, e ele via o que estava por vir ainda. Então ali ele estava extremamente angustiado, a palavra é justamente essa, começou a ficar triste e angustiado, pois ele sabia o desfecho de tudo aquilo que ele estava vivendo. Mas, no entanto, caríssimos irmãos e irmãs, ele reza ao Pai, se prostra com o rosto em terra e diz: meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, é que está a derrota do mal, porque Jesus não se curva ao mal, mas Jesus se curva diante do Pai. E por isso então ele vai até as últimas consequências, sofre as dores que toda a humanidade possa imaginar, a dor da morte, pelo flagelo, pela crucifixão, mas ele não renuncia à vontade do Pai. Por isso, Jesus nos ensina que para alcançarmos a vida nova, para alcançarmos a ressurreição, o caminho é a obediência a Deus. Obedecer a Deus, não obedecer às nossas vontades, não obedecer aos nossos desejos, mas escutar a Deus e tão somente a Ele se curvar. O outro ensinamento que a liturgia nesse domingo traz para nós é que, para vencermos, caríssimos irmãos e irmãs, o mal, nós precisamos também, assim como Jesus, viver a experiência da humildade. São Paulo, na carta aos Filipenses, nos diz:
Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, para vencermos as tentações desse mundo, para vencermos o mal, nós precisamos, assim como Jesus, sermos obedientes ao Pai e viver a virtude mais sublime do cristão, que é a humildade. Ser humilde e simples. Essas duas virtudes encontradas na vida de Jesus o leva para a Páscoa, o leva para a glória do Pai. Por isso, amados irmãos e irmãs, iniciamos hoje essa semana e a igreja convida-nos a olhar para Jesus, mesmo desfigurado pela dor e o sofrimento, mas nós precisamos ver nele, na sua desfiguração por causa da maldade humana, nós precisamos ver no Senhor aquilo que é a essência da vida em Cristo para a humanidade, o amor de Deus que se derrama na cruz para todos nós. Na profecia de Isaías, um dos cânticos do servo sofredor, escutamos justamente hoje que diz: o Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavra de conforto à pessoa abatida. No caminho para o Calvário, Jesus encontra as mulheres que choram. Jesus, acabrunhado com o peso da cruz, já flagelado por causa das chicotadas, mesmo sofrendo as dores no seu corpo, ele olha para aquelas mulheres e as conforta. Esse é o servo sofredor, esse é o servo de Deus. Deus lhe deu palavras de conforto a pessoas que estavam abatidas. Então, se você se encontra abatido, triste, escute a palavra do Senhor. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. As dores que o mundo levou Jesus a sofrer, as dores que os nossos pecados levou Jesus a sofrer, não o fez desanimar, não fez desistir do projeto de salvação, mas ele permaneceu firme. Por quê? E da onde vem a firmeza do Senhor? Da certeza de que o Pai estava com ele, que ele não sairia humilhado dessas dores e desse sofrimento. Quando Jesus estava pregado na cruz, ali parecia que era derrotado. As pessoas que estavam ao redor da cruz começavam a zombar dele, pensando que Jesus estava sendo derrotado ali na cruz. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, era justamente ali que Jesus estava vencendo o mal. Era justamente ali na cruz que Jesus estava derrotando o inimigo, pois por meio da obediência e obediência de cruz, Jesus salva a todos nós. Por isso, a Semana Santa que iniciamos hoje, nós podemos chamar também a Semana do Mistério do Amor de Deus para com a humanidade. Por isso convido a todos
que durante essa semana façamos esse caminho, o caminho de contemplar, mesmo no flagelo de Jesus, nas dores de Jesus, nas chicotadas que Ele vai receber nas suas costas, que nós possamos transcender as dores de Jesus e ver o quanto Deus nos ama. Essa semana é a semana do mistério do amor de Deus para todos nós. E quando chegarmos na Páscoa, nós precisamos dar uma resposta. E a resposta, caríssimos irmãos e irmãs, é: assim como Deus nos amou, nós precisamos também amá-lo. Nós precisamos também amá-lo. Iniciemos então a Via Crucis de Jesus, e que ao caminhar com Jesus no caminho da cruz, que Ele possa resgatar em nosso coração o nosso amor para com Deus. E uma vez que nós amamos a Deus, nós nos tornaremos obedientes a Ele, como um fiel discípulo que escuta e serve. Que o Senhor nos ajude nessa semana a alcançarmos a graça que Ele quer derramar na vida de todos nós. E a graça que o Senhor quer derramar em nossa vida é que sejamos salvos por Ele. E para que alcancemos a salvação, precisamos crer, acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. O que São Paulo afirma no finalzinho desse texto da carta aos Filipenses: assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem até uma musiquinha que todos nós cantamos. Quem vai para Bom Jesus da Lapa, os padres lá cantam muito: Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor. Devemos, caríssimos irmãos e irmãs, proclamar com a vida que Jesus Cristo é o Senhor, o Quírios, o enviado de Deus para nos salvar. E como Padre, vamos proclamar com a nossa vida, sendo bons cristãos, dando bom testemunho de cristão, sendo bons discípulos de Jesus, servindo e o amando por meio do sacramento da nossa salvação, que é a Santa Mãe Igreja. Por isso, nós não podemos, não conseguimos ser bons cristãos fora da igreja. Longe da igreja, você não consegue ser um bom cristão. Você que veio hoje iniciar essa Semana Santa, lembre-se disso. Se você quer ser um bom cristão, venha caminhar na igreja, venha ser igreja conosco, pois aqui formamos o corpo de Cristo e juntos, caríssimos irmãos e irmãs, nós construímos um mundo novo, nós construímos uma sociedade nova, nós construímos, amados irmãos e irmãs, o reino de Deus que restaura toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.